Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje como convidado a presença do presidente do Banco do Nordeste do Brasil, o professor Roberto Smith. E para debater com o professor Roberto Smith, nós temos os nossos colaboradores, os professores Flávio Ataliba e Rui Martinho Rodrigues. E vamos discutir, obviamente, a posição do banco, a importância do BNB hoje no processo de crescimento econômico do Nordeste e do Brasil, e na redução da pobreza. Professor Roberto, muito obrigado pela sua participação. E eu queria... O grande hoje referencial para estes resultados que os estudos apontam que o Brasil tem obtido são as políticas de transferências de renda, propriamente dita, como política pública do governo federal, e mais especificamente as políticas de microcrédito. Afinal de contas, o Brasil, através do Banco do Nordeste, tem adotado mais ou menos o modelo do Grain Bank na Índia com o microcrédito. E esse tem sido o grande referencial que o presidente Lula e os economistas todos têm utilizado para explicar os resultados que o Brasil tem obtido. E eu gostaria de começar pedindo que o senhor fizesse rapidamente para o nosso assinante quais são as linhas de microcrédito hoje que o banco disponibiliza e em que setores? Pois não. O Banco Nordeste, ele trabalha de uma certa forma acoplado às políticas públicas do governo federal. Na medida que foram determinadas diretrizes, de maior acessibilidade ao crédito, que aqui no Brasil ainda tem uma referência muito baixa em relação ao PIB, ainda que tenha praticamente dobrado nesses dois governos do presidente Lula, ainda é muito baixa, e no Nordeste ainda é sensivelmente mais baixa. A gente estima alguma coisa, se no Brasil o último dado é de 42,5% do PIB, aqui no Nordeste a gente estima praticamente entre 20% e 21%. Então nós temos ainda uma rarefação do crédito aqui no Nordeste. E o Banco do Nordeste ele tem uma posição preponderante. Nós somos hoje o maior banco presente na região, maior inclusive que o Banco do Brasil, se eu pegar a variável do saldo das aplicações. E o microcrédito e, vamos dizer, todas as diretrizes voltadas então para os setores que espelham essa má distribuição de renda, nós temos contemplado. Então, o microcrédito, contemplando o setor informal urbano, que é o nosso Crédito Amigo, e da família Amigo nós temos também o Agro Amigo, que foi uma transmigração que nós fizemos do Pronaf-B para a metodologia do microcrédito em relação à agricultura familiar. Ou seja, o Crédito Amigo já está produzindo outras gerações de microcrédito. Isso, ele tem até uma outra geração ainda, que do tipo do Village Bank, ou seja, ele tem uma outra metodologia nessa interface do rural urbano, onde as comunidades fundam um banco, eles mesmos administram esse banco e nós damos o suprimento de crédito e uma supervisão. Então hoje nós já temos também praticamente 7.000 Village Banks criados, com a inadimplência praticamente zero. Isso é muito importante. Agora a gente tem que entender que há uma integração muito grande do microcrédito, dessas formas de crédito voltado para o pequeno, com o programa do governo, os programas do governo, notadamente o Bolsa Família. A gente percebe uma intersecção praticamente de 40% a 50% dos clientes do microcrédito e do Agro Amigo são clientes também do Bolsa Família. E aqui então nós temos essa interface entre o crédito produtivo e também o Bolsa Família, que é um programa social voltado para também interferir nos padrões ainda muito rebaixados educacionais que a gente percebe na região. Eu daqui a pouco vou, evidentemente, falar de números para que o assinante possa se inteirar do que isso significa em reais, mas eu queria, professor Flávio Ataliba, colocar agora uma vertente interpretativa na política de desenvolvimento, quer dizer, do microcrédito, deixando um pouco de lado o programa de transferência direta, que é o Bolsa Família, que é o seguinte: o Bolsa Família e esses programas de microcrédito
como que possibilitaram, quer dizer, que os pobres do Brasil chegassem, digamos, ao mercado, pudessem, de alguma forma, ter algum poder de compra, né? Ainda que minimamente para sua sobrevivência. Mas não haverá crescimento econômico se essas mesmas pessoas não tiverem, no sentido contrário, o mercado para elas. Ou seja, uma coisa é elas ascenderem ao mercado, dar a essas pessoas possibilidade de ir ao mercado. Outra coisa é o mercado ser para essas pessoas, elas se inserirem. Qual é a sua, como um pós-doutor em economia, qual é a sua interpretação para essas políticas de microcrédito, dessa perspectiva, agora de inverter a lógica, né, do mercado ser apropriado por essas pessoas? Eu acho que o grande debate que certamente vai se travar no próximo ano, na eleição presidencial, é darmos um passo a mais em termos das direções, em termos no sentido de você sair do desenho de transferências propriamente de recursos, que hoje se está basicamente sedimentado no Bolsa Família, e imaginar como nós podemos inserir os pobres no mercado e o mercado poder fazer parte também da vida dos pobres. Eu acho que precisa dar um choque de mercado na pobreza e reduzir a importância dos programas de transferências que até então estão sendo aplicados. E eu acho que a tecnologia hoje que o Banco do Nordeste possui em termos de concessão de créditos nessa modalidade de crédito amigo, de microempresa, é uma tecnologia muito importante que pode ser utilizada aí como uma transição dos programas de transferências para os projetos de geração de renda propriamente dito. Eu acho que a gente não pode ficar imaginando que as pessoas pobres possam permanentemente ficar recebendo recursos de transferências governamentais. É evidente que pessoas com situações extremamente graves, as pessoas que vivem na extrema indigência, essas pessoas necessitam um tratamento adicional. E também as crianças, que evidentemente precisam estar nas escolas, elas também têm que ter alguma proteção em termos financeira. Mas eu imagino que as pessoas que têm uma capacidade produtiva, que possam se inserir no mercado, elas têm que ser tratadas de uma forma diferente. E aí o Banco do Nordeste, o presidente Roberto Smith estava nos colocando, o banco hoje já tem, em termos do programa Crédito Amigo, 400 mil pessoas, né, nesse programa. E isso na perspectiva de se ampliar esse universo de participantes. Isso traz diversos benefícios para a sociedade, porque no momento que as pessoas que pertencem a essa modalidade de empréstimos, elas começam a aprender a fazer negócios, isso tem uma irradiação de outros benefícios, seja de responsabilidade social, seja de treinamento, seja de maior conhecimento da atividade produtiva que ela está se inserindo. Então isso tem diversos outros benefícios que pode realmente transformar essa camada da população em pessoas produtivas e realmente que possam estabelecer negócios que geram de forma sustentável renda e emprego para essas pessoas. Então, acho que os programas de microcrédito, especialmente o do Banco do Nordeste, o Crédito Amigo, eu acho que é um grande exemplo para o país de como nós podemos sair dessa situação de transferência propriamente dita para uma inserção produtiva no mercado.